Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os músculos da perna. E assim como os músculos da coxa, os músculos da perna também podem ser divididos em compartimentos. Só que aqui na perna, nós teremos o compartimento anterior, um compartimento lateral e um compartimento posterior. E esse compartimento posterior ainda pode ser dividido em superficial e profundo. Além disso, os músculos que se localizam na perna geralmente terão a sua ação na articulação do tornozelo, então irão movimentar o pé, beleza? Vamos lá? Então, o primeiro compartimento que a gente vai falar é o compartimento anterior. E o músculo desse compartimento anterior, o primeiro que nós iremos comentar é esse daqui, ó, que se encontra na região anterior da tíbia. E não teria como ter outro nome que não fosse músculo tibial anterior. Então, o músculo tibial anterior, ele vai sair lá do côndilo lateral da tíbia, principalmente, vai se dirigir para o cuneiforme medial e para a base do primeiro metatarso. Terá como função a dorsiflexão e a inversão do pé. Depois desse tibial anterior, nós temos ainda mais dois músculos, que serão os extensores. Então, aqui nós vamos ter o extensor longo dos dedos, que vai, como o próprio nome já diz, para as falanges do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dedo, e a sua principal ação será de extensão dessas falanges. E quando ele realiza essa extensão das falanges, ele também pode auxiliar na dorsiflexão. Beleza, professor? Eu estou vendo aqui que ele está indo para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto dedo. E qual é o que vai para o primeiro dedo? A gente vai ter um músculo específico para o primeiro dedo? Vamos sim. Então, realizando a extensão da falange do primeiro dedo, nós vamos ter um músculo que nós chamamos de extensor longo do hálux. Então, o hálux, que é o dedão do pé, tá? Então, não digam mais dedão do pé, e sim hálux, ele tem o seu extensor único, né? O seu extensor que fará o movimento apenas desse dedo. Então, como o próprio nome já diz, o extensor longo do hálux realiza a extensão do hálux. E assim como o extensor longo dos dedos, ele também vai auxiliar na dorsiflexão. Então, galera, se a gente tem extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux, é sinal que mais à frente, quando a gente for falar de pé especificamente, nós vamos ter um extensor curto dos dedos e um extensor curto do hálux, tá? Uma outra dica aqui, ó, que na região da perna é o inverso da região do antebraço. Quando a gente falou lá do antebraço, vocês estão lembrados que na parte anterior do antebraço nós encontramos os músculos flexores e na parte posterior nós encontramos os extensores? Aqui na perna é o contrário. Então se liga nessa dica, porque na região anterior da perna nós vamos encontrar os extensores. Quando a gente for falar da região posterior, nós vamos encontrar então os flexores. Se liga nessa dica aí que fica um pouco mais fácil de você entender se é extensor ou se é flexor quando a gente olha o músculo no compartimento anterior, tá? No compartimento lateral, nós vamos encontrar os músculos que vão realizar a eversão. E como na região lateral nós temos a fíbula, então esses músculos serão conhecidos como fibulares. Então nós vamos ter dois fibulares, um fibular mais longo e um fibular mais curto. Então nós vamos ter um fibular longo e um fibular curto. Esses músculos fibulares, como o próprio nome já diz, ó, vão sair lá da fíbula, da sua superfície lateral, da parte superior ou da parte inferior dessa superfície lateral, e vão para o primeiro metatarso e o cuneiforme medial. Então, o fibular longo, ele ainda vai passar lá, ó, pela planta do pé e vai parar lá no primeiro metatarso, enquanto o fibular curto, ele para na base do quinto metatarso. Esses músculos irão fazer a eversão. E o conhecimento da inserção desse músculo fibular curto, ele é importante nas avaliações das entorses do tornozelo. Por que isso? Porque quando o indivíduo torce o tornozelo, às vezes esse músculo traciona de maneira tão forte
para tentar voltar o pé para a posição anatômica, que ele acaba avulsionando a base do quinto metatarso. Então, às vezes, uma entorse, a cinemática do trauma é tão grande que não tem como voltar o pé para a posição anatômica, mas mesmo assim o músculo ainda tenta puxar para trazer esse pé para a sua posição normal. E aí, ao tracionar, ele acaba avulsionando a base do quinto metatarso. Nós mostramos isso lá na aula de osteologia do membro inferior. Então, se tem alguma dúvida, tem uma radiografia lá bem bonitinha que dá para avaliar essa avulsão da base do quinto metatarso numa fratura que nós conhecemos como fratura de Jones. No compartimento posterior, nós ainda podemos dividi-lo em camada superficial e camada profunda. Na camada superficial, nós vamos encontrar o músculo que tem 3 origens e a mesma inserção. Então, qual é o nome daquele músculo que tem 3 origens e a mesma inserção? Nós vamos chamar esse músculo, então, de tríceps sural. Então, aqui nós vamos ter o tríceps sural, ou tríceps da perna, composto por 3 ventres musculares e indo para a mesma inserção no osso calcâneo. Então, esse tendão que conecta esses 3 músculos ao calcâneo, antigamente era chamado de tendão de Aquiles, e hoje nós vamos chamar de tendão calcâneo. Então, o nome mais correto hoje, a nómina anatômica correta, é o tendão calcâneo, mas vocês ainda vão ver muito falar sobre o tendão de Aquiles. Então, esse músculo vai sair lá do côndilo femoral, né, esses 2 músculos, que são os gastrocnêmios. Então, eu tenho um gastrocnêmio lateral e um gastrocnêmio medial. Depois dos gastrocnêmios mais profundos, nós vamos ter o sóleo, que vai sair lá da superfície posterior da cabeça da fíbula e da face medial da tíbia. Como esses gastrocnêmios aqui, que são um pouco mais superficiais, eles ainda se inserem no côndilo femoral, é sinal que esse músculo, além de realizar um movimento no pé, ele também pode auxiliar no movimento do joelho. Então, eles também vão auxiliar os isquios tibiais na flexão do joelho, ok? No pé, eles irão fazer com que nós fiquemos nas pontas dos pés. Então, eles vão realizar a plantiflexão. Tem uma condição aqui, nessa região do tendão calcâneo, que o paciente ele pode romper esse tendão. Quando o paciente rompe o tendão calcâneo, ele tem uma sensação de ter levado uma pedrada nessa região. E aí esse sinal que o paciente chega apresentando para a gente na clínica se chama sinal da pedrada. Então, se um paciente chegar para vocês relatando a sensação que foi jogado uma pedra na sua região calcânea, que ele ouviu um estalo e perdeu a sua capacidade funcional, tenham quase que certeza que esse paciente teve uma ruptura desse tendão. Tá? Hoje já tem alguns estudos se opera, se não opera, se é indicado operar, se não é indicado operar. Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa para realmente saber qual vai ser a conduta adequada para isso. Eu acho que a grande maioria ainda vai optar pela cirurgia e por refazer esse tendão. Então, recapitulando aqui o compartimento anterior, onde nós tínhamos o músculo tibial anterior, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux, aqui na camada profunda do compartimento posterior, nós vamos ter um músculo tibial posterior, obviamente que agora está passando atrás da tíbia. Se o tibial anterior fazia a dorsiflexão, esse que está na região posterior vai auxiliar a plantiflexão. E os dois vão acabar entrando para realizar a inversão. O tibial posterior muito mais do que o tibial anterior. E se a gente tem um extensor longo dos dedos, nós teremos aqui agora um flexor longo dos dedos. E esse músculo, assim como o extensor, vai para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, realizando a flexão dos dedos. Se os extensores longos do dedo, eles acabam auxiliando também na dorsiflexão, os flexores vão auxiliar agora na
plantiflexão ou na flexão plantar. Então, se vocês ouvirem dorsiflexão ou flexão dorsal, eles são sinônimos. Plantiflexão e flexão plantar, eles também são sinônimos, tá? E teremos um específico também para o hálux, para o nosso dedão lá do pé. Então, o flexor longo do hálux, ele vai realizar a flexão do hálux e também vai auxiliar na plantiflexão. Quando realizamos um corte transversal, é possível observar então aqui a tíbia, a sindesmose tíbio-fibular e a fíbula desse lado. Então, a gente pode dividir aqui muito bem e de fácil identificação o compartimento anterior, o compartimento lateral e o compartimento posterior. O compartimento posterior dividido em camada superficial e na camada profunda. Então, aqui, no compartimento anterior, nós vamos ter 3 músculos, o tibial anterior, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. No compartimento lateral, nós vamos ter 2 músculos, o fibular longo e o fibular curto. No compartimento posterior, na camada superficial, os 3 músculos, com o mais profundo, o sóleo, depois o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial, e na parte profunda, aqueles 3 músculos que nós fazemos uma associação com o compartimento anterior. Então, nós vamos ter aqui os 3 músculos, que são o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. E aqui agora nós fechamos os músculos, que são os músculos que nós encontramos na perna, que são chamados de músculos extrínsecos do pé, porque são músculos que se localizam na perna, mas que a sua ação será no pé, movimentando o pé. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado da aula, uma aula curtinha, bem bacana para vocês. E rápido ou devagar, 1 quilômetro é 1 quilômetro. Não se deixe influenciar o que vocês olham nos outros nas redes sociais, né? Então, façam o seu planejamento, tracem as suas metas e é muito melhor você ter uma constância do que ter uma velocidade durante esse caminho, tá, galera? Presta atenção nisso, mantenham sempre o objetivo e o foco na vida de vocês. Um grande abraço, gratidão a todos, até a próxima.